Boa noite para você que está conectado, que está ligado na TV Novo Tempo. Um abraço para o pessoal de Altamira que está sempre conectado, sempre assistindo Conexão Jovem. E boa noite, Luciana. Boa noite, Chapolin, tudo bem com você? Tudo ótimo. E olha só, Chapolin, quero começar o programa com uma pergunta bem reflexiva. Será que o consumismo está atrapalhando as relações? Olha, eu imagino que sim, eu não vou afirmar porque eu não sou especialista na área, mas eu creio que sim. Pois é, mas vai pensando, porque hoje vamos receber Isabel Passos, terapeuta familiar. Ela vai trazer muitas respostas pra gente. Enquanto isso, vai tweetando, manda aí as suas perguntas. O Conexão Jovem tá só começando. Sei que ele foi ferido, sim, por minhas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre si. Em seu amor, salvo sou. A coroa de espinhos que ele suportou e o peso daquela cruz que ele carregou. Em seu amor, salvo sou. Salvo sou em seu imenso amor, que da morte me livrou. Salvo sou por sua graça e sacrifício de amor. Salvo sou. Walter Heleno e Alessandra, olha assim, olha, até me atrapalhei na hora de falar. Gente, tava com saudade de vocês, Walter. Fazia um tempo Sumiu. já, né? Pois é, esse ano você não tinha aparecido por aqui ainda. Foi bom estar de volta. A Alessandra é sempre o nosso parceiro aqui no Conexão Jovem. Dá um oi pra quem tá em casa, Alessandro. Isso aí, gente. Uma boa noite para você. É um prazer estar aqui de volta. Seja bem-vindo, viu, Alessandro? Daqui a pouquinho o Walter vai cantar, o Alessandro vai tocar. Fica conectado com a gente. Chapolin, já tá aí interagindo, tweetando? Já tô tweetando aqui o pessoal, Você Luciana. não perde tempo, Chapolin. Não perco tempo. Aqui hoje em dia, nesse negócio de internet, Tem que dona ser Isabel, rápido, né? O negócio tem que ser rápido. Daqui a pouco a gente vai apresentar nosso convidado. Já apresentei até antes. Mas enfim, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do nosso Twitter, que é o pessoal que ajuda a gente, manda perguntas, participa sobre o tema. Porque se você participar com a gente, você pode ganhar. Se eu não quebrei o nosso prêmio de hoje, você pode ganhar o nosso prêmio. Todos os dias, só participar com a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão Jovem. Olha só, quero mandar um abraço para o Marcel Felipe, Danizinha, Adolfo de Souza, Washington Davi e também para a Tainã, que está sempre conectada com a gente. Luciana, quero apresentar aqui também, se você quiser, você pode participar e fazer o pedido do nosso estudo bíblico. É inteiramente gratuito, é só entrar no nosso blog, lá você pode enviar o seu cadastro para a gente e você vai receber esse estudo bíblico na sua casa. Você pode estudar a Bíblia com o seu amigo, aí na sua sala de aula, na sua casa, é muito bacana. É só pedir, você vai receber inteiramente gratuito. Pois é, você não perde tempo então. Lembrando também, gente, do nosso estudo bíblico, olha, Chapolin. Rapaz, aumentou o estudo bíblico, viu? Da nossa revista Conexão 2.0. É uma revista trimestral, mas você pode acompanhar as novidades através do portal da revista, que está aparecendo aqui o endereço na sua tela, conexão20.com.br. Esse site, gente, é atualizado diariamente, né? Fique por dentro aí das tendências, das novidades do mundo jovem. Eles sempre estão atualizando para você muita coisa legal. E também, já falou de estudo bíblico, é isso aí, Chapolin. Agora chegou a hora de apresentar a nossa convidada querida, Isabel Passos. Tudo bem, Isabel? Tudo ótimo, é muito bom. Só fala pro pessoal em casa te ouvir também. Esqueci o microfone. Demorou tanto a voltar que tá esquecendo de falar no microfone. Então, menina, esse microfone é uma coisa que me acompanha, que me persegue, viu? Porque sempre me incomoda. Eu sempre prefiro falar sem ele.
Mas é muito bom estar aqui novamente participando, podendo contribuir com o trabalho de vocês. É muito legal ter um programa voltado para jovem. Os meus filhos são telespectadores desse programa. Quantos filhos, Isabel? São três adolescentes. Vamos dar um abraço para eles? Um abraço bem grande, um beijo bem grande. Eu já estou morrendo de saudade desde sexta-feira fora de casa. Então, mas é muito bom poder voltar para casa. Então, um beijo bem grande para Ana Isabel, Jonatas e Ana Virgínia, 18, 16 e 15. Né? Olha só. São 3 adolescentes maravilhosos, são 3 bênçãos que o Senhor me deu. Ok. Agora, Isabel, hoje, durante toda essa semana no Conexão Jovem, falamos sobre consumismo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de relacionar as duas palavras, consumismo e relação. Mas como que o consumismo ele está sendo refletido nas relações, né? De forma maléfica mesmo, né? Como que está sendo essa relação do consumismo e dos relacionamentos? Então, primeiro a gente precisa entender que os relacionamentos eles já vêm sofrendo mudanças com o tempo, não é? Já vai sendo transformado. Hoje nós estamos estabelecendo relacionamentos de outras formas, com outros instrumentos. A gente percebe que o adolescente, que o jovem, que nós adultos, a gente tem se relacionado de um modo diferente. A internet, as redes sociais, elas promovem essa mudança também. E aí, a questão do consumismo, especialmente a questão do descartável e da rapidez com que os produtos eles saem, se a gente pensar especialmente no que diz respeito à tecnologia, é muito rápido a mudança. Um celular que você compra hoje, quando é daqui a um mês, tem outro muito mais, com muito mais recursos. E aí você não se satisfaz mais com o que você tem. O que você tem atende às suas necessidades, mas você já se sente fora do mundo porque você não tem esse que saiu novo. E você aí vai e compra aquele para poder se sentir inserido e aceito dentro das relações, para não ficar diferente. Então, isso é muito sério, porque quando leva para os relacionamentos entre as pessoas, acaba gerando aquele conceito do líquido, do que é descartável. Quando você tem, por exemplo, um computador, especialmente notebooks são mais difíceis de serem abertos. Se tem uma máquina dessa e ela dá um problema, você já não manda consertar, você já não procura mais uma assistência técnica, você troca de equipamento. É a era do descartável mesmo. Então, se eu descarto coisas, eu também posso descartar pessoas, tá? Eu começo a me relacionar com uma pessoa, eu já crio um enquadre para ela. Se ela não se ajusta dentro desse enquadre, eu já descarto e procuro uma outra para poder tentar atender o meu eu. Eu não estou pensando no coletivo, eu não estou pensando no nós, eu estou pensando em mim. Tem que satisfazer a mim. Então, o consumismo, ele traz isso de dentro do material, da compra, da compulsão para ter, não é? Da compulsão por comprar para ser aceito, como também a compulsão para se relacionar. Importante a gente observar uma coisa. No sexo masculino, por exemplo, a gente observa um comportamento, às vezes, entre alguns jovens, alguns adolescentes, que é a coisa, quanto mais pegador ele for, quanto mais meninas ele tiver, mais bem visto ele vai ser, porque ele é o poderoso, tá? Ele é aquele que, sabe, que tem conversa, é aquele que domina. Então, tem muito disso, mas ele não estabelece vínculos sérios. Ele não está ali pensando no outro, pensando em se relacionar de maneira que aprofunde o vínculo com a menina. Não, ele está interessado em ficar bem diante dos amigos. Eu sou o poderoso. Já a mulher, quando tem esse tipo de postura, né? Aí ela começa a ficar difamada, não é? Começa a ficar com uma imagem ruim. Quando, na realidade, as consequências, elas acontecem tanto para as meninas quanto para os meninos. Não é legal nem para um e nem para o outro. Não é? Então, o consumismo, ele afeta porque traz esse princípio. Você traz o princípio do material, das coisas, para as pessoas, para a relação com as pessoas. E nessa onda do consumismo é interessante perceber que o ter, né, ele começa a sobrepor o ser. E aí a gente entra numa questão muito delicada, que é assim, a falta de relevância que você começa a dar no seu dia a dia para a essência das coisas, né? Para a sua essência, para o significado das coisas, para o que você é de fato. E isso que você está trazendo, Luciana, é muito sério, porque, inclusive, é um dos pontos que a gente percebe em pacientes com transtornos como depressão. É o não contentamento, eu não me contento com o que eu tenho.
tá? Eu quero mais, só que eu não posso ter mais, então eu me frustro. Tá? E isso é muito sério. A gente vê, por exemplo, em regiões que não tinham acesso à mídia, que não tinham acesso à informação, eles continuam com a mesma condição financeira, com as mesmas circunstâncias, mas eles passam a ter a informação. E aí eles passam a ter acesso a coisas que eles jamais vão poder ter na vida. E isso gera uma frustração muito grande, o que tem aumentado o número de depressão, de suicídio, de situações extremamente delicadas. Porque eu estabeleço que para eu ser, eu tenho que ter, né? Eu estabeleço essa condição. Isso como é que eu posso dizer? É a ponta do iceberg. Quando eu paro para pensar e entendo que uma criança que na fase de jovem adulto manifesta um comportamento desse, ele aprendeu, ele teve um exemplo, foi estabelecido para ele que para ele ser aceito, para ele ser amado, ele tinha que ter isso, ele tinha que ter aquilo. O filho, para ser amado, para ser aceito, ele tinha que terminar a alfabetização com 7 anos, ele tinha que terminar o 2º grau com 17 anos, ele tinha que ser aprovado no vestibular. Para ele ser aceito pelos pais, ele teria que entrar dentro desse enquadro. São as famosas convenções sociais. E esses princípios, esses valores são levados para a forma como a gente se posiciona na vida. Eu aprendo que para eu ser aceito pelo meu amigo, eu tenho que ter um celular, eu tenho que ter um iPhone, eu tenho que ter um tablet, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter roupa de marca, eu tenho que ter, porque senão eu não serei respeitado. Então, as pessoas deixam de ser a sua essência, elas deixam de buscar se valorizar, crescer enquanto ser humano e passam a querer buscar as coisas para ser vista pelas pessoas. Porque nós vivemos, a era do consumismo traz isso, a superficialidade. Ninguém aprofunda para olhar para a Luciana além da Luciana que aparece aqui na tela, da Luciana pessoa. Quem é a Luciana? O que a Luciana gosta? Como é a Luciana? Ninguém olha para isso. Olha para a imagem que a Luciana apresenta aqui dentro na televisão. Então, você deixa de ser a Luciana, a pessoa, e passa a ser a Luciana da Conexão Jovem. Você perde a sua identidade enquanto ser humano. E a gente vê como resultado, Isabel, muitas doenças emocionais, né? A depressão causada pela frustração, porque não pode ter, e aí você começa a ficar muito frustrado. E a depressão, inclusive, tem perguntas, não é isso, Chapolin, aqui no nosso Twitter? Sim. Olha só, tem pessoas comentando também, por exemplo, o Marcel Felipe, ele fala assim: consumismo desenfreado pode trazer consequências irreversíveis. A Caliana, ela fala que ela acha que o consumismo atrapalha, sim, as relações, né? Porque o consumismo é egoísta. E a pergunta aqui vem da Danizinha. Eu acho que ela é uma mãe jovem, ela está preocupada na relação da educação da filha dela ou do filho dela. E a pergunta é assim, doutora Isabel, como educar as crianças para que elas não sejam consumistas? Isso já, na educação, a gente já planta aquilo que o jovem vai colher no futuro, né? Então, se o pai der uma boa educação, vai ter jovens mais conscientizados no futuro, né? Chapolin, a questão em relação à criança, eu já fui fazer uma visita em domicílio de uma família que a queixa era exatamente essa. A menina já era adolescente e ela queria. E aí eu fui fazer uma visita em domicílio para poder observar como era a dinâmica na casa dela. E eu me deparei com uma realidade lá que acabou respondendo um monte de questionamento que eu tinha e um monte de hipótese que eu tinha a respeito da situação. Então eu cheguei lá, o quarto da menina parecia um quarto de novela, sabe? Aquele quarto extremamente bem decorado e um monte de boneca, aquelas bonecas extremamente, muito novinhas. Eu disse, mas vocês compraram essas bonecas agora porque ela não tinha mais idade de brincar de boneca. Não, todas as bonecas tinham sido compradas quando a menina era pequena, só que tinha uma lei, ela não podia brincar com as bonecas, para não estragar as bonecas. Era o ter pelo ter. Né? Era o ter pelo ter. Sem ter utilidade alguma. Nenhuma, não tinha funcionalidade. Até o tipo de brinquedo que você vê muitos pais comprarem para os filhos acabam induzindo para isso. Geralmente são bonecas extremamente arrumadinhas, não é? Uma coisa que eu acho interessante e que acaba induzindo a formação é como que as mães, elas geralmente compram para as meninas boneca, cozinha, panela, é sempre coisas nessa direção, não é? Criando a ideia de que só tem essa possibilidade para a identidade feminina, ser mãe, ser dona de casa. Tá,
Essa é uma missão extremamente especial, mas a vida não oferece só isso. Ninguém compra, por exemplo, uma caixa de ferramentas para possibilitar a mulher de aprender a trocar um pneu, não é? De aprender a mulher a trocar uma lâmpada, consertar uma tomada. Quando elas casam, fica parecendo aqueles bibelozinhos que, se o marido não estiver em casa para trocar uma lâmpada, ela fica no escuro, porque ela não foi preparada para isso. Quando fica na estrada... Assim como os homens também, que às vezes não sabem nem fritar um ovo, né? Não sabe nem segurar uma boneca, não sabe, porque se pegar menino, se brincar de boneca, vai mudar de lado, não é? Não pode brincar de boneca. Então, é como se isso induzisse a sexualidade da criança, quando na realidade não tem nada a ver. É preciso trazer as crianças para terem contato com o universo tanto de um sexo quanto de outro, para universalizar. No momento em que esse pai se vê sem a possibilidade de ter a mulher para cuidar dos filhos, agora mesmo eu tive contato com o homem, eu estou aperreado, porque minha esposa está acamada, ela sofreu um AVC, e eu tenho uma filha de 2 anos, uma de 4 e uma de 6, e eu não sei cuidar. Porque sempre quem cuidou foi a esposa, e ela está acamada e impossibilitada. Então, é muito importante a gente observar isso, porque realmente o consumismo, ele é gerado na infância. Que tipo de indivíduo que eu estou criando? Qual é o tipo de brinquedo? Por que, se meu filho já tem um monte de brinquedo, por que eu tenho que comprar mais? Eu tenho que, ficar dando brinquedo. Acompanhar todo o lançamento, todo o lançamento que tem. Por que tem que ser assim? E outra coisa, os brinquedos prontos tiram da criança a capacidade de criar. Tiram da criança a capacidade de querer correr, de querer brincar com terra, de querer jogar, né? É muito interessante que os pais passem a pensar na funcionalidade, por exemplo, de jogos. A importância de comprar jogos para as crianças. Coisas que façam a criança pensar, coisas que façam a criança refletir, não é? A questão das roupas. Por que eu tenho, por exemplo, que vestir uma criança pequena, uma menina, de sainha curta, sabe? De topzinho, e essa criança ela já cresce pensando nisso. Sensualizada. Quando ela chega na adolescência, ela já vai com esse desejo. Então, ela vai querer ter mais e ter mais. Eu recebi um caso no consultório em que a menina, ela estava frustrada porque o pai, anteriormente, ela era o centro das atenções, cobria ela com muita coisa, e agora ela não tinha mais condições. A menina está se deprimindo, não aceita mais o corpo, não aceita mais a casa, não aceita mais a vida que tem, porque perdeu a condição. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a estarem contentes com o que tem, não é? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre consumismo nas relações, mas agora, Walter, está prestando muita atenção aí no assunto. Você pode fazer suas perguntas, o Alessandro também, viu? Você canta pra gente agora? De amor, muito mais do que eu canto sobre os cantos do mundo. Um minuto contigo é melhor do que tudo. E é por isso que está a ouvir tuas palavras, é olhar pra minha alma e saber quem te sou, feliz.
percebi que tu és melhor que uma canção de amor. Toda arte que eu faço, todo som entoado, não é mais que uma grande vontade de te conhecer. Meu amor, sei que és o meu Deus e mistério, e o teu Filho Jesus é na cruz caminho de paz. Me esconda em ti, meu Deus, eu preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto, ilumina meu rosto. Ilumina meu rosto. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu quero saber, Alessandro, depois você me dizer quanto que é aula de violão, tá? Quero aprender uns negocinhos aí. Luciano, olha só, quero aproveitar e já mandar um abraço pro pessoal que está conectado com a gente aqui no nosso Twitter. Um abraço para o Marcelo Vaneschi. Ele comenta sobre o tema assim: acho que o consumismo causa discórdia, já que está muito fácil adquirir qualquer coisa hoje sem comunicar-se com a pessoa ao seu lado. Um abraço para o Eric Souza, para o Felipe Barbosa e também para o Everton Ribeiro. Um abraço para vocês. Agora, Isabel, de repente tem alguém em casa, né, que nem percebeu agora, depois de, né, tratarmos sobre o assunto, de que de fato é consumista e isso está atrapalhando no desenvolvimento das suas relações, seja afetivo, né, amoroso ou de amizade mesmo. Qual que é a postura que a pessoa tem que ter? Não, preciso mudar, preciso reverter esse quadro. Quais são os passos que a pessoa tem que seguir assim, racionalmente? A primeira coisa é preciso identificar até onde isso é apenas um hábito de comprar, não é? E onde sai desse limitezinho aí que é bem fininho e passa a ser uma compulsão, que geralmente está ligado à compulsão. E que é uma doença? É uma doença e precisa procurar tratamento. Tá? Reconhecer o que não está conseguindo controlar, que está comprando coisa que você não precisa, que está gastando além do que você ganha. Então, é muito importante que procure um tratamento. Vai procurar um médico, vai procurar um psicólogo para que ele, então, possa trabalhar com ele essa questão. Geralmente, quase que invariavelmente, qualquer compulsão, quer seja para comprar, quer seja para comer, quer seja uma compulsão sexual, não importa a ordem da compulsão, tá? Ela é uma substituição do afeto. É um afeto distorcido. Tem algo de errado no meu afeto, na minha construção psíquica, e eu aí substituo, porque quando eu compro, quando eu como, quando eu faço sexo ou quando eu pratico a masturbação como compulsão, eu me sinto menos ansiosa, eu fico mais tranquila. Então, é uma substituição do afeto que faltou e precisa ser tratado. Não é o fim do mundo, ninguém precisa se sentir humilhado, inferior, porque tem um problema como esse, que é como ter qualquer outro problema.
é como quem tem diabetes, é como quem tem hipertensão. Nós somos humanos, estamos sujeitos a esse tipo de situação. Ninguém é melhor do que ninguém. Não adianta você olhar para uma pessoa que é compulsiva para comprar e dizer é um descontrolado, é uma pessoa que não tem caráter, compra e não paga às vezes. Não, é preciso olhar com misericórdia, com compaixão. Essa pessoa está precisando de uma ajuda profissional, entender por que ela está agindo assim. Qual é o sentimento distorcido que tem nela que leva ela a tomar esse tipo de atitude. Mas tem cura, tem como resolver, tem como se livrar do problema. Não tem como reverter, né? Tem como reverter. Ninguém precisa ficar sofrendo pro resto da vida porque compra demais, porque vê as coisas e não consegue se controlar. Tem jeito. Amém. Ok, então, amém, né? Gente, doutora, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão Jovem. Walter, Alessandro, muito obrigada também. Nós que agradecemos. Voltem mais vezes. Espero que tenhamos contribuído aí durante essa semana. Nós falamos sobre consumismo e fica a dica, então, aqui da doutora Isabel para você. Tá passando por problema? Busque ajuda, busque uma terapia que com certeza toda situação tem solução, não é isso? Muito obrigada, Chapolin. Acabou o programa, passou rápido, né? Segunda-feira a gente se encontra de novo aqui na TV Novo Tempo, 7h30 da noite, Conexão Caiu Jovem. o ponto aqui, ó. Isso aí, Luciana, coloca ele e guarda direitinho, que segunda tem mais conexão pra gente. Pois é, até lá, 7h30 da noite. Tchau, gente. Tchau. Ao dia que passa, esperança no amanhã, aos livros ainda não lidos, desapego às coisas vãs, a falta do céu estrelado, luzes sobre o mar da cidade, ao coração apertado.